Milhões de toneladas de neve e gelo levados por violentos ventos congelantes. A nevasca. Estradas tornam-se armadilhas mortíferas. Ela oculta cidades em neve e prejudica os transportes. Somos impotentes nas suas garras. A tempestade branca que mata no nosso planeta feroz. Planeta feroz. Nevasca. A nevasca. Uma mistura letal de vento, neve e temperaturas congelantes. O vento leva os cristais de neve por sobre a terra. O ar fica espesso com gelo em suspensão. O vento faz a temperatura cair tanto que as lágrimas congelam nos seus olhos. Oficialmente é uma nevasca quando os ventos atingem apenas 48 km por hora. Nevascas podem ocorrer até sem a neve se precipitando para alimentá-las. O vento pode pegar a neve já precipitada e fazê-la voar violentamente por sobre o solo. No vento forte, essas nevascas podem chegar à altura de 9 metros ou mais. Mesmo assim, logo acima das tempestades, o céu pode estar claro. Seja qual for a sua forma, a nevasca é uma assassina. O brilho que ela cria é tão intenso que pode cegá-lo. A neve se acumula em sua boca enquanto você tenta respirar. O vento tira o calor do seu corpo. Chama-se fator do frio do vento e pode fazer você se sentir 10 graus mais frio. A hipotermia se instala com velocidade assustadora. Primeiro, as extremidades começam a congelar. Os dedos dos pés, das mãos, o nariz. E enquanto a carne começa a congelar, ela morre. Os músculos falham, enquanto a energia para fazê-los funcionar é convertida em calor para sobreviver. As pernas e braços e finalmente os órgãos internos falham. Poucas pessoas sobrevivem se a temperatura de seu corpo cai abaixo dos 30 graus. Lentamente, você congela até morrer. As montanhas são um dos domínios mais letais de nosso planeta. Mais pessoas morrem devido às nevascas do que por quedas. Nas montanhas, as nevascas podem ocorrer sem aviso, pegando de surpresa até alpinistas experientes. Já tive barracas destruídas, companheiros congelados. Numa ocasião tivemos que nos abrigar. Estávamos presos, não havia visibilidade e não havia nada a fazer senão nos aguentarmos dentro da barraca e os ventos estavam a mais de 161 km por hora. A temperatura estava a menos 45 graus. Eu lembro de ter engatinhado para fora da barraca, sobre as mãos e os joelhos, segurando-me nos parafusos e pitões, olhando para um galão de combustível Coleman. O vento soprava tão forte que suspendeu essa lata de combustível cheia no ar. As nevascas ocorrem principalmente em 2 cinturões em torno do planeta. Um deles sobre os oceanos meridionais e o outro sobre as massas de terra setentrionais. Nos dois, o clima frio dos polos interage com o calor, umidade e ventos das latitudes mais quentes, criando tempestades de neve e ventos congelantes. Nos limites do gelo do Ártico, essas condições podem criar nevascas de poder quase inimaginável. Este é o lar dos furacões do Ártico. Eles ocorrem na Noruega. Esta é Tromsø, uma cidade de 6.000 habitantes que fica a 322 quilômetros dentro do Círculo Ártico. No dia 16 de maio de 1995, praticamente sem aviso, a cidade foi atingida por uma tempestade com ventos de mais de 161 km por hora.
nevasca abriu caminho pelos edifícios e levou a neve para dentro deles. Surpreendentemente, apesar da destruição, ninguém morreu. Uma tempestade atingiu a mesma cidade 18 meses depois. Desta vez, uma pessoa morreu. Nevascas tão devastadoras ainda são raras, mas nosso planeta está mudando. O aquecimento global está ocorrendo. Enquanto o planeta aquece, todas as formas de clima extremo, quente ou frio irão se tornar mais comuns. As nevascas irão atingir as regiões polares com maior ferocidade. O Ártico é o lugar que a maioria de nós imagina quando ouvimos a palavra nevasca, onde as temperaturas podem cair até 51 graus negativos. Mas pouca neve nova se precipita aqui. A nevasca originada no solo reina suprema. No futuro, as nevascas ficarão piores. Durante centenas de anos, os Inuit viveram nas extremidades do Ártico. Eles evoluíram no meio de vida que permite que prosperem nesta terra de nevascas e gelo. Eles usam peles de animais para se aquecer e trenós para se locomover. Até mesmo os huskies foram criados por inúmeras gerações para sobreviver no frio intenso. O conhecimento e as habilidades dos Inuit têm permitido que eles vivam no extremo norte por milhares de anos. Num dia como o de hoje, você pode subir 16 quilômetros em qualquer direção e pode dar de encontro com uma bela tempestade. Você só pode suportar esse clima por um determinado tempo até que tenha que sair do vento. O único jeito é escavando. Você precisa ficar abaixo dela para que ela passe sobre você. Você não gostaria de estar lá no meio da tempestade. Antigamente, os Inuit não precisavam de nada que não pudessem encontrar no gelo. Esses são restos de 1.100 anos de uma tradicional casa Inuit. Ela era feita de pele esticada sobre uma estrutura de ossos de baleia. Os Thule Inuit passavam o seu inverno protegidos de nevascas em estruturas como esta. Debaixo do teto, uma casa foi escavada profundamente no gelo. Longe de casa, os Inuit se abrigavam nos iglus. Para construir essa cabana de caça no gelo, o viajante precisava de pouco mais do que uma faca e de muita prática. O modo de vida tradicional dos Inuit está desaparecendo rapidamente, mas ainda existem homens e mulheres que se lembram dos segredos da sobrevivência no gelo. Tom Gray sabe como pegar comida no mar sob o gelo. Mas em cada nova geração, menos pessoas usam as antigas habilidades. Os filhos de Tom enfrentam um mundo de mudanças rápidas. A tecnologia tomou o lugar da tradição. Antigamente, as enormes distâncias entre os assentamentos dos Inuit eram medidas pelo número de noites que a viagem com cães levava. Hoje, o snowmobile permite que os Inuit modernos viajem muito além de seus antigos limites. Mas se ele quebrar, pode deixar o seu piloto muito distante de casa e desprotegido contra o clima. Modernas estruturas de madeira elevadas por estacas para minimizar o contato com o chão congelado substituíram as casas de gelo e ossos de baleia.
Se suas máquinas falharem ou se os suprimentos do mundo exterior cessarem, essas comunidades não poderão sobreviver nas nevascas e nas temperaturas congelantes do Ártico. Mas hoje em dia a tecnologia não pode proteger ninguém inteiramente contra o gelo. No inverno, as nevascas chegam bem ao sul para atingir as nossas cidades, levando esses centros de vida moderna a uma parada total. Historicamente, registros mostram que as cidades setentrionais da América foram atingidas por nevascas. Em 1888, duas nevascas colidiram sobre a costa leste. Ventos na Nova Inglaterra sopravam a até 129 km por hora. Essa única nevasca atingiu cidades ao longo de toda a costa e deixou montanhas de neve de mais de 15 metros de altura, algumas sobre casas de 3 andares. 400 pessoas morreram, 200 somente na cidade de Nova York. Em 1934, nevascas devastadoras atingiram a costa leste novamente. Foi o inverno mais frio já registrado no sul da Nova Inglaterra. Boston ficou coberta por 74 centímetros de neve. A nevasca atingiu Nova York e até cidades mais para o oeste, como Chicago. Os serviços de emergência fizeram o melhor possível para manter as cidades em movimento, mas qualquer lugar que limpassem logo era coberto por mais neve. Cidades inteiras literalmente pararam, com suas estradas e portos trancados em neve e gelo. 1993 foi outro ano de quebra de recordes, o ano da super tempestade. A cidade de Nova York foi fustigada por uma enorme nevasca e um vagalhão levado pelo vento trouxe inundações e até mesmo tornados. 270 pessoas morreram no corredor nordeste. Os serviços de emergência sabiam que muitas pessoas ficariam presas em suas casas. Então aqueles que corriam risco de vida foram retirados antes que a tempestade viesse. Removidas pelo corpo de bombeiros. Se você quer ser removido, apresente-se às equipes de emergência. Não havia muito mais a ser feito, exceto esperar e ver a tempestade tomar o seu curso. Levem consigo toda a medicação necessária e seus pertences pessoais. Teremos uma tempestade rigorosa mais tarde hoje. Não há nada que possamos fazer para prevenir as nevascas, apesar das melhores previsões ajudarem os serviços de emergência a se prepararem. Os danos que uma nevasca pode causar a uma cidade são enormes. A outra grande nevasca numa cidade da costa leste foi em 1996. No dia 6 de janeiro, ela varreu a costa nordeste, engolindo uma cidade após a outra em seu caminho. Os ventos na atmosfera realmente estão aumentando para criar uma tempestade ao sul para subir a costa. Podemos até experimentar condições de uma nevasca amanhã durante o dia. Ela está bem na nossa porta, no sudoeste, e está percorrendo este caminho. E o que chamamos de jato de vapor que está vindo do Texas e pelo Golfo do México é uma grande fonte de umidade alimentando essa tempestade. As pesadas ondas de neve estarão sobre Washington, Baltimore e Filadélfia. Washington ficou paralisada durante 5 dias. Carros estavam enterrados e estradas bloqueadas. Pessoas ficaram presas em suas casas e escritórios. As ruas estavam vazias. Andarilhos tiravam proveito do pouco calor que podiam encontrar. 71 centímetros de neve tinham feito a cidade ficar de joelhos. Os transportes estavam praticamente parados. Os aviões também estavam em terra. O prejuízo causado pela nevasca foi de quase $1 bilhão. Alguns metros cúbicos de neve podem literalmente pesar 1 tonelada. Em Maryland, Virgínia, 27 pessoas morreram de ataque cardíaco escavando a neve. Com as ruas bloqueadas, os serviços de emergência não podiam passar para ajudar. Levou 1 semana para a área voltar ao normal. Enquanto isso, Washington desfrutou de um feriado inesperado. Mas esta era apenas uma pequena fração do enorme escopo da nevasca. A tempestade era imensa.
Tinha atingido Washington, Baltimore, Filadélfia e a cidade de Nova York a 322 quilômetros de distância. O prefeito de Nova York pediu ajuda. Toda pessoa que exerce uma função essencial para a cidade de Nova York precisa fazer todo o esforço para vir trabalhar. Eu sei que é difícil, às vezes é até um risco para a sua própria vida. O serviço de emergência está funcionando. Estamos usando ambulâncias militares e mais 10 estão a caminho. Precisamos de mais médicos e assistentes de saúde. Durante 3 dias, Nova York, assim como Washington, era uma cidade em estado de sítio. Chegamos a 71 centímetros e a neve ainda está caindo. Até segunda ordem, a cidade está fechada ao trânsito de veículos, exceto no caso de emergências. Pode ser que amanhã continuemos a ter uma situação de emergência na cidade. Neste momento, a precipitação de neve está além dos recordes registrados. Temos 1.663 máquinas de tirar neve nas ruas. Assim que nós a retiramos, ela volta. E também as rajadas de vento, que têm alcançado uma média de 217 km por hora. E a neve voltou para onde acabamos de limpar. É a pior nevasca que já tivemos. Na verdade, as condições nas ruas estavam relativamente amenas. Os edifícios altos desviavam e diminuíam os ventos, e então a neve precipitava-se suavemente nas ruas. Mas acima dos edifícios da cidade, a nevasca assolava ferozmente a toda força. A mesma grande nevasca viajou mais para o norte, até Boston. Lá ela despejou 76 centímetros de neve antes de finalmente se dirigir para o Atlântico. Boston é atingida por uma média de 2 alertas de nevascas em grande escala todo o ano. E está melhor preparada para lidar com elas. Sabe, havia muitos problemas, mas tínhamos uma estrutura Boston já gastou 9 milhões de dólares lidando com emergências de neve em um único ano. Bom dia, emergência. Esta única nevasca cobriu uma área de 805 quilômetros de extensão com neve de até 79 centímetros de profundidade. Estima-se que ela despejou 5 bilhões de toneladas de neve. As previsões tinham melhorado desde a supertempestade de 1993 e os serviços de emergência estavam melhor preparados. Esses 2 fatores salvaram vidas. O número total de mortes em toda a costa leste foi de apenas 60 pessoas. Uma tragédia, mas em menor escala do que em 93. Nas cidades mais ao norte, as tempestades de inverno são poderosas e frequentes o bastante para que sejam necessárias medidas ainda mais drásticas. Em Montreal, no Canadá, a meta é evitar que uma nevasca paralise a cidade. Sua solução? Construir para baixo. Grande parte da vida do centro da cidade acontece em vastas alamedas subterrâneas, completamente isoladas de qualquer nevasca lá em cima. Montreal tem mais e maiores nevascas do que qualquer outra cidade do mesmo tamanho. As alamedas formam uma rede alternativa de ruas, 22 quilômetros de passagens ligadas por sua vez ao metrô, totalmente isoladas da tempestade acima. As pessoas podem atravessar a cidade, se encontrar para almoçar, fazer compras de Natal, tudo sem nunca subir. Mas mesmo ao nível do solo, as cidades são blindadas contra os piores efeitos de uma nevasca. As ruas são protegidas de um fenômeno chamado efeito da ilha de calor. Os edifícios geram vastas quantidades de calor que se irradia para o ambiente, frequentemente derretendo a neve, que se recongela em enormes pingentes de gelo. Em média, as ruas urbanas são 5 graus mais quentes do que as áreas abertas em volta das cidades. Somos mais vulneráveis ao poder da nevasca no campo, onde ela pode atacar com toda a potência.
nevascas são um assassino nas estradas abertas. A visibilidade diminui e as estradas se transformam em gelo. Se uma nevasca vem enquanto você está dirigindo, é difícil escapar. Numa nevasca, um carro pode se tornar uma armadilha mortífera. Fique aí dentro! Agora mesmo! Saia da estrada! Entre no seu carro! A senhora está bem? Cerca de 1.000 pessoas morrem a cada ano nas estradas da América. Mais de 250 mil acidentes ocorrem no gelo e na neve. Está bem? Apenas fique calma, respire. Respire profundamente. Mais de 60 mil pessoas são feridas, mas sobrevivem. Ainda assim, as nevascas trazem um outro assassino para os motoristas presos nas estradas, incapazes de enxergar através da claridade intensa ou presos numa tempestade. O assassino é o frio. Esta é Fargo, Dakota do Norte. O clima de inverno vai de outubro a maio. As temperaturas caem a 34 graus negativos. Todos os anos, as nevascas ocorrem aqui com incansável força e regularidade. A velocidade dos ventos chega a 64 km por hora. A temperatura do vento pode chegar a 62 graus negativos. Em 1997, só as nevascas de inverno na Dakota do Sul mataram 100 mil cabeças de gado. Muitas morreram porque os fazendeiros não puderam sair para alimentá-las. As pessoas que são expostas a essas condições de inverno colocam suas vidas em risco. O único lugar seguro é dentro de casa. Mas nem sempre isso é possível. Ocasionalmente, as pessoas precisam sair e, inevitavelmente, são atingidas. O resgate durante as nevascas de inverno é um dos deveres primários da polícia de Fargo. Acho que estamos numa nevasca, a 6ª ou a 7ª, ou seja lá quantas tivemos este ano, e parece que em toda nevasca que temos tem alguém que está lá fora preso, que não consegue chegar aonde quer ir. E o fator da temperatura do vento é uma situação que ameaça suas vidas. Ainda assim, surpreendentemente, as pessoas sobrevivem. Bob Deschamps ficou preso por 10 horas num caminhão parado. Ele não tinha aquecimento e estava a 6 quilômetros da cidade mais próxima. Por sorte, o caminhão em que viajava tinha um rádio. Ele não estava familiarizado com sua operação, mas conseguiu chamar ajuda. Eu sou um caminhoneiro, então eu não sabia que tinha de usar uma faixa do cidadão e comecei a discar 911 em todos os canais. E esse rádio tinha 34 canais. Então fiquei discando 911 em todos os canais até que obtive resposta. Tínhamos recebido um chamado de um caminhoneiro que disse estar preso num banco de neve e ele não tinha nenhum equipamento de sobrevivência de inverno. Enquanto a temperatura caía, Bob tentava evitar congelar até a morte. Eu sabia que ia escurecer em mais ou menos 1 hora, então tirei vantagem da luz do dia. Olhei dentro do veículo para ver o que tinha e notei um monte de jornais num canto, provavelmente uns 10 ou 12. Eu cobri meu corpo com eles e depois puxei os tapetes um por um sobre mim. Estava preocupado com os meus pés. Eles eram meu maior problema. Fiquei tirando as minhas luvas e colocava sobre as minhas meias e esfregava os pés. Eles ficavam aquecidos em uns 15 minutos. E depois eu colocava meus sapatos de volta e me cobria de novo. Eu tinha de fazer isso a cada meia hora. O tempo passou e a ajuda não chegou. A equipe de resgate também tinha dificuldades. Eles não podiam ver além do capô de seu próprio carro. Os delegados se revezavam, andando na frente para sentir a estrada e orientar o carro. Mas, de repente, o caminho estava bloqueado. Toda a estrada até onde podíamos ver tinha neve, 120 a 180 centímetros de neve, e nem num carro com tração nas 4 rodas podíamos chegar até ele. Um caminhão blindado da Guarda Nacional foi despachado. Seu primeiro desafio era descobrir onde Bob estava. Seu rádio estava ficando mais fraco e Bob os orientava ligando-o e desligando. Eu estava no rádio e disse a ele para fazer um clique se estivesse no leste e 2 se estivesse no oeste. E ele fez 2 cliques.
Certo, ele está a oeste. Deve estar. Um caminhão daqueles é inútil na neve macia. Mas naquela noite a superfície da neve estava congelada como pedra quando eles passaram sobre os montes de neve. Finalmente, eu acho que era perto da 1h30, ouvi um ruído chegando. Eu sabia que alguma coisa... Achei que era um trator, porque eu podia ouvir o metal correndo pela superfície dura. Eu sabia que estava vindo alguma coisa. Imagina só, fiquei coberto com jornais. Quando o resgataram, Deschamps estava nos primeiros estágios da hipotermia. Ele certamente teria perdido membros e facilmente teria morrido se tivesse que esperar lá até a via expressa reabrir ao meio-dia no dia seguinte. Vamos te dar uma carona para a cidade. A gente leva esse cara primeiro ou vamos para a interestadual procurar a outra pessoa? Um outro sobrevivente estava num carro pelo qual eles passaram sem nem mesmo perceber que havia alguém esperando para ser resgatado. Estava frio, mesmo no caminhão. A neve em suas botas não derretia. Mas para Deschamps era quase o paraíso. Acho que sou um sobrevivente, todos somos. Obrigado, pessoal. Naquele inverno, as nevascas continuaram, cada uma delas trazendo a sua parcela de tragédias e sorte. Stephanie Rudd estava voltando do interior para casa, mas esqueceu de telefonar antes e ver a previsão do tempo. A nevasca veio e a cercou. Logo antes de eu chegar à Via Expressa 2, aconteceu uma nevasca e algo me puxou para a vala. Eu não podia sair dali sozinha. Ela estava presa. A nevasca continuava e a temperatura caiu. Ela não tinha escolha senão ficar dentro do carro. As pessoas podem ficar desorientadas rapidamente nesse tipo de condição. Aqueles que tentam sair de seus veículos para o que eles acham um lugar seguro, as chances são de que eles não conseguirão. Sua única esperança era ligar o motor e o aquecimento em intervalos rápidos quando o frio se tornasse insuportável. O que eu fazia era dar a partida a cada 15 minutos, dependendo do frio, e deixava o calor ligado por algum tempo. Mas esse procedimento traz o risco de envenenamento por monóxido de carbono. Eu tinha que abrir um pouco os vidros cada vez que fazia isso. A neve entrava e congelava a porta. Quando o motor do carro estava ligado, eu saía para desentupir o escapamento. Não dava para andar. Era preciso muito esforço. Então eu sabia que não ia a pé para lugar nenhum. Isso seria uma grande idiotice. Lutando para se manter embrulhada no cobertor e exausta demais para ficar de pé, ela ia ficando cada vez mais fria e mais molhada. Mas então o escapamento ficou bloqueado pelo gelo e ela não podia mais ligar o motor. Fiquei lá umas 17 horas. As 4 últimas, sem aquecimento. Stephanie Rudd escapou com vida porque sabia como se proteger nesse tipo de emergência. Até enfrentarem essa situação, as pessoas não percebem como é fácil ter a vida em perigo. A polícia recomenda àqueles que viajam no inverno para que levem cobertores, uma pá, sacos de dormir, botas de inverno e velas. Uma vela pode evitar que as pontas dos dedos congelem e também reduz o risco de pânico na escuridão total. E quando você estiver viajando durante o inverno, sempre diga para alguém quais estradas você irá pegar. Medidas simples como essas nos protegem dos efeitos mais devastadores das nevascas e salvam vidas. Mas alguns homens e mulheres propositadamente ignoram as regras. Exploradores e aventureiros que exploram as regiões de nosso planeta onde a nevasca reina suprema. Poucos alpinistas estão totalmente preparados para a ferocidade das nevascas que eles podem encontrar.
Este é o Monte Rainier, o mais alto do noroeste da América e famoso por suas violentas tempestades. 10.000 pessoas tentam escalá-lo todos os anos, atraídas pelo desafio de seus 4.267 metros de gelo e granito. O Monte Rainier não tem preocupação nenhuma com a minha segurança. As montanhas não se importam, as geleiras não se importam, as nevascas, elas não se importam com você. Você precisa estar muito bem preparado para sobreviver sozinho. Gus Bush e seu filho Andrew são exemplos típicos dos alpinistas que vêm aqui. Ambos são experientes e estão bem equipados para a escalada de 3 dias de ida e volta ao cume. Mas em maio de 1996, uma enorme nevasca quase lhes custou a vida. Tudo começou com um erro potencialmente mortífero. No caminho para cima, o tempo começou a fechar. Eles deviam ter feito meia volta. Em vez disso, eles acharam que podiam ir ao cume e voltar antes que a tempestade os atingisse. Mas a sorte deles terminou numa geleira a 3.353 metros de altitude. Você tá legal? Tô. O que machucou? No tornozelo. Precisamos sair daqui. Vou tentar tirar você. Gus conseguiu carregar Andrew para fora da fenda. Mas Andrew tinha quebrado o tornozelo e eles estavam presos na montanha. O vento e a neve pioraram rapidamente e alcançariam a força de uma nevasca em 1 hora. Sem abrigo, a hipotermia era inevitável. Então Gus fez a única coisa que poderia fazer. Ele escavou uma caverna no gelo. Abrigado da força da nevasca, Andrew tinha maior chance de sobrevivência. Antes de Gus finalmente se abrigar, ele conseguiu pedir ajuda. Monte Rainier, por favor. A nevasca caiu sobre eles minutos depois. Monte Rainier? Bem mais abaixo, a equipe de resgate se preparava para arriscar a própria vida na nevasca que assolava a montanha acima deles. Temos um helicóptero de prontidão, mas se isso não funcionar, queremos vocês lá em cima para descer os caras da montanha. Só temos mais 1 hora de luz. Vamos. Eles precisavam fazer a escalada através da mesma tempestade que ameaçava matar Gus e Andrew. O vento agora soprava a 80,5 km por hora fora de sua caverna de gelo. A temperatura era de 51 graus negativos. Dentro da caverna estava gelado, mas era possível sobreviver a isso. Sem a caverna, eles teriam morrido em poucas horas. A equipe de resgate chegou à nevasca restando apenas 30 minutos de luz. Desse momento em diante, suas próprias vidas estavam em perigo. Como Gus tinha levado consigo um telefone celular, a equipe de resgate sabia a altitude e a localização aproximada da caverna. Sem isso, a nevasca certamente teria matado Gus e seu filho. Com o cair da noite, eles tiveram mais um acaso feliz. A nevasca parou tão de repente quanto tinha começado. A caverna tinha salvado Gus e Andrew. A equipe de resgate finalmente os alcançou pela manhã. Acho que os encontramos. Oh, Deus, como é bom ver vocês. Como vocês estão? Bem, meu filho está lá dentro e ele quebrou o tornozelo. Vocês precisam ajudá-lo. Olá, sou o Rob do resgate. Rob, obrigado pela ajuda. Gus tinha passado a noite relativamente bem, mas Andrew precisava de cuidados médicos imediatos. Vou te dar um pouco de oxigênio para ajudá-lo a respirar. O choque de seu tornozelo quebrado, aliado ao extremo frio da nevasca, tinham deixado Andrew muito mais hipotérmico que seu pai. Temos um paciente com hipotermia e uma perna quebrada. E vamos precisar de uma maca. Entendido.
Aqui é 3 no ar. Tenho contato visual com o seu foguete de sinalização. A circulação nos dedos dos pés de Andrew tinha parado e começavam a congelar. Algumas horas mais e ele podia ter morrido. Sem a nevasca, um helicóptero agora podia levá-los para a segurança. O Monte Rainier tinha lhes ensinado uma lição de sobrevivência. As grandes montanhas do mundo são irresistíveis para os alpinistas. Seu desafio derradeiro, testar suas habilidades contra os elementos. Mas, para cada 1000 metros escalados, a temperatura cai 5 graus. De repente, sem nenhum aviso, um vento violento pode surgir. À distância, esta neve levada pelo vento parece linda, mas para qualquer um pego por ela, esta é uma nevasca de poder avassalador. A neve levada pelo vento e o frio insuportável fazem das nevascas o maior perigo que um alpinista pode enfrentar. No Monte Everest, as nevascas são incrivelmente selvagens. Este é o lugar mais alto da Terra, com 8.839 metros de altitude. Em meados do inverno, o vento forte pode soprar para o sul longe o bastante para assolar os declives mais altos da cadeia do Himalaia, com ventos de até 161 km por hora a 73 graus negativos. Isso torna a montanha impossível de ser escalada. Então, a cada primavera, os montanhistas esperam os meteorologistas anunciarem que os ventos gelados e com a força de um furacão estão para partir. Depois, a cada ano, alpinistas amadores saem de seus acampamentos na base em direção ao topo e cada grupo é liderado por um montanhista profissional. Esta é a crista que leva do cume do sul ao topo. Mas, mesmo no meio do verão, é muito perigoso deixar a crista depois das 2 da tarde. Partir mais tarde do que isso faz com que os alpinistas arrisquem ficar presos numa nevasca com o cair da noite a caminho da base. O registro mostra que, de cada 4 que chegam ao cume, só 3 sobrevivem e voltam para casa. Em 10 de maio de 1996, 3 equipes de alpinistas amadores partiram para o cume do acampamento mais alto. Scott Fisher, o guia que registrou estas imagens, foi um dos que morreram. Ao todo, 24 chegaram ao cume, liderados por seus guias, no final da tarde. Enquanto os últimos estavam voltando, o tempo mudou. Uma grande nevasca começou a cercá-los. Os ventos, então, tinham a força de um furacão com uma temperatura de 73 graus negativos. Trovões e raios estavam à sua volta. Era impossível enxergar através da nevasca. Não havia outra escolha senão pararem e esperarem a tempestade passar. Um dos últimos homens com vida lá em cima, Rob Hall, tinha um link telefônico com a sua base. Eles o conectaram à sua esposa na Nova Zelândia. Enquanto a nevasca o envolvia, ele disse a ela: "Eu te amo. Durma bem, meu amor. Por favor, não se preocupe demais." O corpo congelado de Rob ainda está no Everest. Dos 24 que chegaram ao cume naquele dia, 5 não voltaram. Até os sobreviventes pagaram caro. Beck Withers perdeu a consciência no frio. 2 vezes durante a tempestade, a equipe de resgate o encontrou e acharam que estava morto. Quase que como milagre, ele acordou 12 horas depois e, apesar de temporariamente cego e muito congelado, ele conseguiu escapar para a segurança. Os alpinistas conhecem os riscos e estão preparados para assumi-los. Mas às vezes nevascas inesperadas ocorrem em lugares onde ninguém as preveria. Em agosto de 1996, no auge do verão, uma nevasca desceu das Himalaias até Caxemira e massacrou um grupo de peregrinos a caminho da caverna Amarnath, um santuário de Shiva, o deus hindu da morte. Estava quente, então os peregrinos vestiam as suas roupas mais leves. A nevasca os pegou sem aviso e não teve nenhuma misericórdia.
138 peregrinos morreram, 15 na entrada da caverna. 9.000 ficaram presos, mas sobreviveram ao frio numa escarpa da montanha. Muitos dos feridos foram salvos, mas só por uma grande operação de resgate com helicópteros. As nevascas já tiravam a vida de viajantes desavisados desde o início da história, frequentemente enterrando seus corpos sob a neve durante todo o inverno, às vezes até por muitos anos. Em 1991, uma geleira nos Alpes tiroleses derreteu, revelando o corpo de um homem que morrera há alguns anos. Ninguém ficou surpreso. Com ele encontraram algo surpreendente. Fragmentos de madeira, metal, restos de ferramentas da Idade do Bronze. O corpo deste homem descansava na montanha, encapsulado no gelo por mais de 5.000 anos. O povo local o chamou de Ötzi, o Homem de Gelo. Um estudo científico revelou que, mesmo que as roupas e o equipamento parecessem primitivos, Ötzi estava incrivelmente bem preparado para uma viagem através das regiões ermas geladas. 5.000 anos atrás, Ötzi andou por estas montanhas. Era uma viagem perigosa, uma que qualquer viajante só deveria fazer se estivesse em boas condições. Talvez ele tenha encontrado uma tempestade de neve inesperada. Talvez ele tenha partido para sua viagem tarde demais. Nunca saberemos. Mas o tempo fechou à sua volta enquanto ele se aproximava de uma garganta da montanha e a nevasca o engoliu. Ötzi procurou abrigo, mas isso não bastou. Enquanto a nevasca o cercava, o frio silenciosamente levou a sua vida. Cada nevasca do inverno ia cobrindo o seu corpo. A neve transformou-se em gelo. O gelo numa geleira. Seu corpo ficou enterrado ali por 5.000 anos. Ainda assim, já conquistamos lugares muito mais selvagens do que Ötzi jamais poderia ter imaginado. Talvez o ambiente mais extremo seja o da Antártida. A sobrevivência aqui seria impossível sem tecnologia moderna e suprimentos entregues numa base regular. Praticamente todos os habitantes daqui são cientistas que passam 6 meses de cada vez aqui, isolados do resto do mundo, em condições que podem ser até mais hostis do que no norte do Ártico. Grandes nevascas originárias do solo podem assolar este lugar por muitos dias. As pessoas são visitantes relativamente novas a este deserto congelado. Quando os pioneiros chegaram aqui, a nevasca era o seu pior inimigo. Em 1911, o capitão britânico Robert Falcon Scott fez a sua malfadada tentativa de ser o primeiro a chegar ao Polo Sul. Numa plataforma de gelo abaixo do Monte Arabes, ele e sua equipe de 4 pessoas se prepararam para trilhar o coração do continente antártico, carregando seus suprimentos e deixando comida e combustível em lugares onde fariam paradas no caminho de volta. Essa viagem terminaria numa tragédia terrível. O rival norueguês de Scott, Roald Amundsen, usou um método diferente. Ele usou cães, primeiro para levar os suprimentos e depois a comida. Quando Scott chegou ao polo, ele encontrou a bandeira norueguesa já fincada. Enquanto Scott apressadamente voltava para a costa, as condições do tempo tornavam-se cada vez piores. A alguns quilômetros da segurança de sua última pilha de suprimentos, surgiu uma nevasca. Eles não podiam prosseguir, então acamparam. Enquanto a temperatura caía a 62 ou 73 graus negativos, a nevasca matou a todos. Hoje, as viagens para o interior da Antártida são feitas quase que exclusivamente pelo ar. E quase todas as explorações são feitas pelos cientistas. Sua meta é aprender mais sobre este misterioso continente.
Eles fizeram descobertas que apontam na direção da realidade do aquecimento global. As camadas de gelo estão derretendo, retrocedendo um pouco a cada verão e não se congelando tão extensivamente em cada inverno. Lentamente, o nosso planeta está aquecendo. Ironicamente, com esse aumento de calor, haverá ainda mais nevascas. Enquanto a atmosfera se aquece, ela mistura os complexos sistemas climáticos da Terra. Climas extremos de todos os tipos podem se tornar mais comuns. Assim como mais calor, também haverá mais frio. Os ventos serão mais violentos. E as nevascas podem ficar cada vez maiores. Elas atravessarão os polos com incrível ferocidade. Elas irão continuar a engolir as nossas cidades, paralisando economias inteiras. As nevascas irão urrar com incrível poder sobre o nosso planeta feroz. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Milhões de toneladas de neve e gelo levados por violentos ventos congelantes. A nevasca. Estradas tornam-se armadilhas mortíferas. Ela oculta cidades em neve e prejudica os transportes. Somos impotentes nas suas garras. A tempestade branca que mata no nosso planeta feroz. Planeta feroz. Nevasca. A nevasca. Uma mistura letal de vento. A temperatura estava a menos 45 graus. Eu lembro de ter engatinhado para fora da barraca, sobre as mãos e os joelhos, segurando-me nos parafusos e pitões, olhando para um galão de combustível Coleman. O vento soprava tão forte que suspendeu essa lata de combustível cheia no ar. As nevascas ocorrem principalmente em 2 cinturões em torno do planeta. Um deles sobre os oceanos meridionais e o outro sobre as massas de terra setentrionais. Nos dois, o clima frio dos polos interage com o calor, umidade e ventos das latitudes mais quentes, criando tempestades de neve e ventos congelantes. Nos limites do gelo do Ártico, essas condições podem criar nevascas de poder quase inimaginável. Este é o lar dos furacões do Ártico. Eles ocorrem na Noruega. Esta é Tromsø, uma cidade de 6.000 habitantes que fica a 322 quilômetros dentro do Círculo Ártico. No dia 16 de maio de 1995, praticamente sem aviso, a cidade foi atingida por uma tempestade com ventos de mais de 161 quilômetros por hora. A nevasca abriu caminho pelos edifícios e levou a neve para dentro deles. Surpreendentemente, apesar da destruição, ninguém morreu. Uma tempestade atingiu a mesma cidade 18 meses depois. Desta vez, uma pessoa morreu.
Nevascas tão devastadoras ainda são raras, mas nosso planeta está mudando. O aquecimento global está ocorrendo. Enquanto o planeta aquece, todas as formas de clima extremo, quente ou frio, irão se tornar mais comuns. As nevascas irão atingir as regiões polares com maior ferocidade. O Ártico é o lugar que a maioria de nós imagina quando ouvimos a palavra nevasca, onde as temperaturas podem cair até 51 graus negativos. Mas pouca neve nova se precipita aqui. A nevasca originada no solo reina suprema. No futuro, as nevascas ficarão piores. Vento, neve e temperaturas congelantes. O vento leva os cristais de neve por sobre a terra. O ar fica espesso com gelo em suspensão. O vento faz a temperatura cair tanto que as lágrimas congelam nos seus olhos. Oficialmente é uma nevasca quando os ventos atingem apenas 48 km por hora. Nevascas podem ocorrer até sem a neve se precipitando para alimentá-las. O vento pode pegar a neve já precipitada e fazê-la voar violentamente por sobre o solo. No vento forte, essas nevascas podem chegar à altura de 9 metros ou mais. Mesmo assim, logo acima das tempestades, o céu pode estar claro. Seja qual for a sua forma, a nevasca é uma assassina. O brilho que ela cria é tão intenso que pode cegá-lo. A neve se acumula em sua boca enquanto você tenta respirar. O vento tira o calor do seu corpo. Chama-se fator do frio do vento e pode fazer você se sentir 10 graus mais frio. A hipotermia se instala com velocidade assustadora. Primeiro, as extremidades começam a congelar. Os dedos dos pés, das mãos, o nariz. E enquanto a carne começa a congelar, ela morre. Os músculos falham, enquanto a energia para fazê-los funcionar é convertida em calor para sobreviver. As pernas e braços e finalmente os órgãos internos falham. Poucas pessoas sobrevivem se a temperatura de seu corpo cai abaixo dos 30 graus. Lentamente, você congela até morrer. As montanhas são um dos domínios mais letais de nosso planeta. Mais pessoas morrem devido às nevascas do que por quedas. Nas montanhas, as nevascas podem ocorrer sem aviso, pegando de surpresa até alpinistas experientes. Já tive barracas destruídas, companheiros congelados. Numa ocasião tivemos que nos abrigar. Estávamos presos, não havia visibilidade e não havia nada a fazer senão nos aguentarmos dentro da barraca e os ventos estavam a mais de 161 km por hora. A temperatura